graças a Deus, acabou o maior tormento de muitos aposentados e pensionistas do INSS. Vocês não imaginam quanta perturbação. Era telefonema, era busca, era mensagem, pessoas que poderiam ser prejudicadas, graças a Deus não caíram. Eu pude ajudar, quem me procurou, eu ajudei. Então aqui nós temos essa definição que vai trazer uma segurança jurídica. E o melhor de tudo, está decidido, tá? Fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, foi decidido, mais uma vez, nós vimos aqui, não é necessário devolver o dinheiro, fica tranquilo, fica tranquila. Então me acompanha no vídeo para que eu possa explicar melhor para você, mas não esquece de compartilhar com aquele aposentado, aquele pensionista, talvez seja o seu caso, para que todos fiquem por dentro do que está acontecendo. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e que Deus abençoe cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo. Aposentados e pensionistas do INSS que ganharam a revisão da vida toda na Justiça não precisam devolver o valor que receberam por meio de tutela antecipada. Compartilhe agora nas suas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Segundo o entendimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em julgamento que ocorreu em plenário virtual da Corte, o ministro Dias Toffoli apresentou um voto em 2 recursos de ações diretas de inconstitucionalidade que derrubam a revisão em março desse ano, afirmando que, por ter havido uma decisão a favor da correção em 2022, quem recebeu a favor da antecipação não precisa pagar ao INSS esses valores. O posicionamento do ministro foi seguido, portanto, por outros ministros, como Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, e por Nunes Marques, que é relator dos recursos. O voto de Marques, no entanto, é contra os embargos de declaração que indicam que a revisão da vida toda segue sem ter a possibilidade, portanto, aí, de maioria. O julgamento terminou na sexta, dia 27. Vou explicar no final desse vídeo melhor. Então, o seu posicionamento do Toffoli rejeita os embargos de declaração, rejeita o recurso, contesta a decisão do STF. Assim como o Nunes Marques, mas propõe uma modulação de outra questão que não estava sendo debatida no processo. Para o ministro, não há direito à correção, conforme pedem a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Metalúrgica e também o Instituto de Estudos Previdenciários. Mas, veja bem, isso traz um grande alívio. Os valores recebidos até 5 de abril, quando houve a publicação do julgamento do STF contra a revisão, não devem ser devolvidos. Isso impediria que o INSS entre com chamadas ações rescisórias, cobrando dos aposentados e pensionistas as diferenças pagas quando conseguem liminar aí, uma liminar ali na justiça, mas não teriam mais validade com a negativa do STF a respeito da decisão. Então, não vai precisar devolver. Considerando que é verba de caráter alimentar e salarial, seria importante, portanto, que o STF enfrentasse esse assunto, né, o que os especialistas e advogados, especialistas em INSS, né, relutam. Não vai precisar devolver o dinheiro. O ministro Luiz Roberto Barroso já havia votado e seguido o posicionamento de Nunes Marques, que apresentou um voto no posicionamento, seguido por parte da tese, ou seja, contra a revisão da vida toda, mas acompanhando, sendo contra decisões rescisórias. Então vamos lá. Explícito, contudo, desnecessidade da restituição dos valores recebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais proferidas até a data da publicação do julgamento das ações diretas, 5 de abril de 2024, tais valores configuram verba alimentar recebida de boa fé, o que afasta a obrigação de devolução, consoante ali os precedentes desta corte, afirma, portanto. Nunes Marques completa o seu voto para garantir que os aposentados que já receberam os valores não precisam devolver. Comungo do entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso e por isso associo-me à explicação apresentada no seu voto vogal proferido por sua excelência. Advogados especialistas consideram que o voto de Toffoli acertado pelo fato que as decisões favoráveis concedidas na justiça aos aposentados têm a ver com o posicionamento lá de 2022 do STF,
que aprovou a revisão da vida toda. Então, o Superior Tribunal de Justiça, que já havia sido também a favor da revisão da vida toda. O ministro Toffoli traz uma modulação do voto dele diferente do apresentado pelo INSS, que não precisa devolver o que recebeu. Então, eu acho isso muito justo, porque não era uma decisão precária e vem pela primeira instância. A decisão dos tribunais regionais federais, tribunais regionais, entendiam dessa forma. O Superior Tribunal de Justiça entendia dessa forma, né? E o próprio STF, em seu plenário, em repercussão geral aqui. Olha, o presidente da Comissão de Direitos Previdenciários da OAB de São Paulo e também conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário afirma que o debate em torno dessa modulação está sendo feito à ação que discute diretamente a revisão da vida toda. Essa questão está nos embargos da revisão, né, mas não nas ações diretas de inconstitucionalidade. Então a posição de Toffoli, né, portanto, no seu voto a favor, enquanto maioria contra a revisão, no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 2110, 2111, terminaram na sexta-feira, né? Havendo mudança, né? Nesse caso, poderia haver uma mudança, mas não houve mudança. Nós tivemos aí, portanto, a confirmação. A revisão da vida toda, um processo judicial no qual aposentados pediam um recálculo de benefícios, incluindo aí na conta salários antigos antes da reforma de 1994. Em março desse ano, ao julgar duas ações de inconstitucionalidade que estavam ali há 20 anos, protocoladas em 1999 contra a Lei 8.213, que criou o fator previdenciário, aquele que se a pessoa aposentasse mais cedo diminuía os salários, os ministros entenderam que a correção não é possível, contrariando aí uma decisão de 2022, quando aprovaram a revisão julgada aí, a de tema 1102, que tratava diretamente do caso. Então, os pedidos apresentados nos recursos das duas ações não são para que o STF considere a sua decisão e mantenha o entendimento anterior, liberando a revisão, ou menos, que garanta o pagamento da correção que tem a ação na Justiça. Dentre os argumentos dos institutos que estão na Justiça para que você tenha direito à revisão da vida toda, anteriormente, o Supremo havia avaliado a revisão, com isso os juízes estavam dando ganho de causa, né, aos segurados apenas cumprindo o que havia dito a corte. Outro ponto aí, quanto é gasto com as ações. Então o que estava acontecendo? Lá em 2022, o Supremo falou, olha, o aposentado pensionista tem direito, portanto, à revisão da vida toda. Aí o Superior Tribunal de Justiça e os TRFs, Tribunais Regionais Federais, começaram a pagar a revisão da vida toda. Então os dois foram negados em seu relatório e entendem que é possível haver recursos sim, no caso. Né, o ministro justifica que em 2022, ao aprovar o tema, a Corte desconsiderou as ações de 1999 que tinham um posicionamento favorável e que derrubaria a correção. Então, só para que nós possamos entender aqui, eu peço até que vocês compartilhem. O Supremo rejeitou os recursos que buscavam garantir a revisão da vida toda para os aposentados e pensionistas. O Supremo Tribunal Federal rejeitou na sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024, dois recursos que pediam a volta da revisão da vida toda do INSS. Por 7 votos a 4, os ministros decidiram rejeitar chamados embargos de declaração apresentados pelo Instituto de Estudos Previdenciários e Confederação Nacional dos Trabalhadores da Metalúrgica. O julgamento foi encerrado às 23 horas e 59 minutos da sexta-feira, dia 27 de setembro. Então, além do relator Nunes Marques, o ministro Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, votaram para negar os recursos. Apenas os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Edson Fachin e, por último, André Mendonça foram favoráveis aos recursos, ou seja, favoráveis aos aposentados e pensionistas. Olha, os ministros entenderam, por maioria, que não cabe modulação dos efeitos dos embargos de declaração para 102.791 aposentados e pensionistas que tinham processo em andamento. Então, mais de 102 mil aposentados e pensionistas tinham processo em andamento. Desde 2013, o Supremo tinha uma jurisprudência consolidada pela aplicação do melhor benefício.
Posicionamento que só foi alterado agora em março de 2024. Então eles entendiam que você poderia escolher o que é melhor na aposentadoria. Quem havia entrado com o processo anterior a março de 2024 estava amparado por essa jurisprudência. O que foi pedido nos embargos, nesse recurso, é que fosse garantido o direito à revisão dos aposentados que já haviam ajuizado o processo. Então, olha, vamos fazer o seguinte, quem já está dentro, que haja, portanto, né, a decisão. O que impediria que novas pessoas entrassem. Tá? A partir dos votos em plenário virtual, o INSS teve maioria. Então, vai ser muito difícil que aposentados obtenham qualquer tipo de recurso. Mas o ideal, como sempre, é que o processo judicial é aguardar agora os acórdãos para ver como ficou decidida a tese com relação aos embargos. Tá? Então, coincidência ou não, essa mudança no posicionamento do Supremo Tribunal Federal ficou bem notável, perceptível, a vontade dos ministros novatos que entraram recentemente firmarem os seus votos em substituição aos ministros antigos. Nem que para isso pegassem carona em uma mudança, numa tramitação de processo que não tratava sobre a revisão da vida toda. Então, eles não foram direto na revisão da vida toda, mas foram em outros dois processos que falavam de mudança. Aí falaram, não é possível, quando tem uma mudança você não pode voltar para o que é melhor. Então, até decisão para o futuro, qualquer mudança que tiver em INSS, por exemplo, lá em 2027, você não vai poder escolher algo anterior que for melhor para você, vai ser obrigado a aceitar. Então, nesse momento, uma nova maioria no Supremo mostrou a sua capacidade de se opor a essa demanda previdenciária, de qualquer forma, usando a criatividade processual para sufocar a revisão. Então, nos últimos dias, os ministros do STF, Dias Toffoli, Alexandre Moraes, Luiz Roberto Barroso e Nunes Marques, também haviam decidido que aposentados do INSS que recebem valores antecipados da revisão da vida toda não precisam devolver os montantes. Tá? O Toffoli e o Marques rejeitaram os embargos de declaração, mas o Toffoli propôs que os valores recebidos até 5 de abril não sejam devolvidos. O Luiz Barroso, que já havia votado seguindo o posicionamento de Nunes, apresentou um novo posicionamento seguindo parte aí da tese de Marx, ou seja, contra a revisão, mas acompanhando o que o Toffoli disse, sendo contrário às ações decisórias. Ou seja, em relação aos mais de 100 mil aposentados e pensionistas que têm processo, aqueles que ganharam não precisam devolver os valores. A revisão da vida toda, portanto, o processo judicial no qual aposentados e pensionistas pediam para recalcular os benefícios e incluir na conta salários antigos, antes de julho de 1994, pagos aí em outras moedas. Então, em março de 2024, duas ações diretas de inconstitucionalidade que estavam ali no tribunal há 20 anos, protocoladas em 1999, contra a Lei 8.213, criou um fator que criou o fator previdenciário. Os ministros entenderam, por maioria de votos, que a correção não é possível, contrariando, portanto, a decisão de 2022, que dava a revisão da vida toda, quando aprovaram a revisão no julgamento da tese 1102, que trata diretamente do caso. Então acabou. Tá? Pelo menos agora nós temos a tranquilidade, o Supremo já rejeitou os recursos que buscavam garantir a revisão da vida toda, não tem jeito mais, mas pelo menos aqueles que ganharam não vão precisar devolver os recursos. Uma tranquilidade, né? Infelizmente, graças a Deus acabou esse tormento aí. Você não imagina como os aposentados e pensionistas eles eram assediados. Mesmo quem não tinha direito, imagina uma pessoa que ganha salário mínimo a vida toda, aposentava, isso é para quem aposentou até também em 2019, né? Depois já não pode mais. Mas quem aposentou até 2019 começava a ser perturbado com ligações e incômodos. Vamos fazer a revisão da vida toda. Nem direito tinha. Às vezes ali só para roubar informações era uma dor de cabeça que termina agora. E não precisa. Quem recebeu o dinheiro não vai ter que devolver. E qualquer novidade eu compartilho com vocês. Ficou com alguma dúvida? Deixa um comentário. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações para que eu possa continuar trazendo para vocês atualizações.